Vou então dar início à minha apresentação. Vou tentar ser o mais breve possível, começando por lembrar que o conto O Capuchinho, o conto O Capuchinho Vermelho integra os contos de crianças e do lar, o volume dos folcloristas alemães conhecidos como Irmãos Grimm, que foi publicado pela primeira vez em 1812. E este conto é um exemplo incontornável da pervivência da literatura tradicional, de origem tradicional oral, portanto, na literatura preferencialmente dirigida ao leitor infanto-juvenil. Efetivamente, é esta famosa narrativa, assinada pelos Irmãos Grimm, que tem servido de base a inúmeras adaptações, reescritas, reinvenções, tanto do ponto de vista verbal como do ponto de vista da própria construção visual. Uma infinidade, uma multiplicidade de ilustradores, de nacionalidades e sensibilidades muito distintas, como sublinha, por exemplo, Sandra Lee Beckett. Este grupo de ilustradores inclui alguns dos mais importantes ilustradores de livros para crianças do mundo inteiro. Alguns ilustradores, dizia, têm procedido à reilustração do texto em questão, resultando no seu trabalho, não raras vezes, num reconto da narrativa. No âmbito da edição portuguesa, facilmente se conclui acerca do elevado número de exemplares publicados e atribuídos a Perrault e aos alemães, Irmãos Grimm, que desde a segunda metade do século XIX viram uma notória divulgação. Refiro-me apenas a título exemplificativo a Maria Amália Vaz de Carvalho e Gonçalves Crespo, Salomão Sáraga, Henrique Marques Júnior, entre muitos outros. Na verdade, com configurações gráficas e mesmo com uma gramática narrativa muito diversa, até do ponto de vista da qualidade literária, no universo literário português tem prevalecido com maior incidência a reescrita, ora imitativa, ora subversiva, por vezes até paródica, do Capuchinho Vermelho, segundo o paradigma tranquilizador alemão. Surpreendentemente, durante a pesquisa que levámos a cabo para a consecução do presente estudo, não encontramos nenhum exemplar do Capuchinho Vermelho editado em Portugal que alie a reprodução fiel do texto grimiano, portanto, o texto na sua forma mais fidedigna, a uma expressão ilustrativa de autoria portuguesa e com uma construção notoriamente original. E devo dizer que percorremos cerca de 80 exemplares editados em Portugal. Em contrapartida, aquilo que encontramos foi um conjunto de publicações, de volumes, que constituem reescritas, reinvenções, algumas delas até paródicas, deste conto, por exemplo, com ilustrações de André Letria, Richard Câmara ou até de Paula Rego, um conjunto de 6 pinturas que deram origem a um texto de Manuel António Pina, que teve uma notória divulgação na altura da sua publicação. Por razões contextuais facilmente compreensíveis, vamos aqui analisar apenas contos ilustrados e não álbuns narrativos, picture storybooks. Selecionámos um conjunto muito restrito de três contos, que tenho aqui expostos. São textos publicados todos depois do ano de 2000 e em todos estes volumes ocorre a inscrição da autoria, portanto, de Grimm. Importa ainda registar uma nota apenas relativamente às à análise das três obras selecionadas. E essa nota diz respeito essencialmente ao facto de todos estes livros integrarem linhas editoriais ou coleções vocacionadas para os pequenos leitores, para leitores infanto-juvenis também. E este aspecto é importante se atendermos ao facto que a primeira edição dos Contos de Grimm, para além de não possuir ilustrações, e integrava, porém, uma longa introdução e várias notas, portanto, para além de não possuírem ilustrações, esses textos editados pelos Irmãos Grimm em 1812 também não eram explicitamente vocacionados para a infância. Aliás, os Grimm têm, de certo modo, uma atitude ambígua relativamente ao público a quem destinam os seus textos. Curiosamente, apesar de não direcionarem, não dirigirem, não dedicarem os seus textos às crianças, ofereceram a várias crianças conhecidas volumes dos seus contos.
Zohar Shavit, por exemplo, lembra, ao referir-se explicitamente à leitura dos contos de Grimm por crianças, que Jacob Grimm disse que nunca tivera a intenção de dirigir a obra à infância, embora se sentisse feliz por descobrir que, na verdade, as crianças estavam a lê-la. E a Zohar Shavit cita uma carta de 28 de janeiro de 1813. Estas 3 obras, eu vou fazer uma breve apresentação destas 3 obras, seguindo um critério cronológico, começando, portanto, pelo conto ilustrado por Carmen Segovia. A ilustração da capa, voltando um bocadinho atrás, a ilustração da capa inculca um dramatismo e uma tensão que se estendem à generalidade da construção icónica da obra. Um aspecto corporizado no recurso a vários tons de cinzento, castanho, sépia e passando também pelo negro. O relato respeita de forma bastante fiel a narrativa grimmiana e destas ilustrações, estas 4 ilustrações são meramente exemplificativas. Eu gostava de destacar essencialmente o tipo de postura e de expressão corporal e também de expressão facial. Trata-se de uma construção que sugere uma faixa etária posterior à infância, na verdade situada talvez na adolescência, e que em certos casos pontuais parece deixar escapar alguns apontamentos de sensualidade, inesperada e dissonante relativamente à índole infantil e ingênua da narrativa grimmiana, mas muito próxima, ou talvez próxima, da índole de Perrault, da narrativa de Perrault, bem como a sugestão de uma certa piedade, dor, tristeza, por exemplo, no momento da constatação da morte do lobo. Visivelmente distinta, a edição castelhana do Capuchinho Vermelho, com ilustrações de Kev Tapakovska. Nesta, acentua-se, a partir da ostentação repetitiva da cor vermelha e da reiteração da imagem da protagonista do conto, acentua-se aqui esta participação, esta força do capuchinho. Aliás, é uma figura repetida. Destas ilustrações, eu gostava de salientar essencialmente a expressão geometrizante num tamanho restrito, de vários aspectos, de vários pormenores. Há aqui estratégias como a reintegração ou a repetição de ilustrações que, ainda que mantendo a forma global, surgem recriadas, por exemplo, do ponto de vista cromático e da própria técnica plástica em geral. O vermelho vivo, luminoso e radioso, as formas simples e toscamente geométricas, servem à encenação de uma narrativa que é clássica, mas que ganha aqui uma impactante configuração vanguardista. Recorre-se aqui a um conjunto de cores intensas, mas também um recurso à colagem de papéis prateados, não é? De pequenos pedaços de papel prateados, uma estratégia que parece mimetizar um estimulante jogo de espelhos e de reflexos, indiciador de um caminho de leitura possível, motivador de auto e de heteroidentificação com a narrativa recriada. Este é um percurso de leitura bastante estimulante, que permite ao leitor integrar-se na própria ilustração, refletindo a sua imagem nos segmentos espelhados. Também, eu não pude trazer tudo aquilo que queria digitalizado, mas também esta publicação é interessante do ponto de vista da construção da capa e contracapa, portanto, dissemelhantes, diferentes, e também das próprias guardas do livro, que têm esta configuração no início e no final, esta configuração. Esta estratégia da inclusão de pequenos segmentos textuais ou verbais no corpo da ilustração é também recorrente neste volume. E neste caso temos aqui o recurso e o registro de uma fórmula de encerramento típica do relato oral, tradicional oral, portanto, da própria é um texto, uma pequena fórmula, não é? Colorim, colorado, este coentro se há acabado, uma fórmula a partir do qual se encerra o próprio relato narrativo tradicional. Le Petit Chaperon Rouge, ilustrado por Lisbeth Zwerger. Este livro distingue-se pela sua configuração relativamente reduzida e pela própria possibilidade inclusão da publicação numa espécie de envelope cartonado com 4 perfurações circulares que parecem funcionar como elos de ligação entre as duas personagens principais da narrativa, o capuchinho e o lobo. É composto por 11 ilustrações, todas coincidentes com as páginas pares, e nestas parece substantivar-se o efeito de ingenuidade do texto grimmiano
ao qual alude, por exemplo, Zohar Shavit, quando contrapõe a versão de Perrault e a versão dos irmãos Grimm. Mantendo, portanto, a sugestão de ingenuidade que pauta o texto matriz, e este texto é uma reprodução mais ou menos fiel do texto dos irmãos Grimm, esta série de ilustrações reproduzem progressivamente, sequencialmente, a totalidade dos momentos principais da diegese, possibilitando, na verdade e por si só, uma reconstrução da narrativa pelo leitor. As sugestões de movimento e de dinamismo, as formas longilíneas e a leveza e o pormenor do traço, aspectos que diferenciam a linguagem ilustrativa da austríaca Lisbeth Zwerger, dominam a componente visual do volume em análise. Estas estratégias servem eficazmente uma representação narrativa, assente numa imagética marcada por uma expressão clássica e por uma simplicidade que se centra no registro do essencial e do preciso. Um apontamento apenas para sublinhar ou para destacar um pormenor muito original que corresponde ao momento em que o caçador resgata da barriga do lobo, e, portanto, é a imagem daquele lado, a última, o caçador resgata da barriga do lobo a avózinha, perfeitamente intacta, entre aspas, e esta ilustração é uma ilustração da qual se afasta qualquer nota, como se observa, de violência ou de dor ou de desconforto, digamos assim. Gráfica e expressivamente diferentes, estes volumes dão conta das leituras individuais de cada uma das ilustradoras, materializando as suas escolhas de representação, que, como enfatizámos, ora incidem fundamentalmente nas figuras humanas do conto, ora em aspectos potencialmente simbólicos, aos quais não pude referir-me com pormenor, mas, por exemplo, na ilustração de Carmen Segovia, o recurso à borboleta reiterada, esse pormenor, ou a pormenores relativos ao espaço e ao cenário. A abordagem sucinta e rápida que agora concluímos e o contraponto que procurámos aqui ensaiar confirma o ponto de vista de Sophie van der Linden, que preconiza que a ilustração de contos é efetivamente o domínio no qual se pressente e se pode atestar o estilo de um ilustrador. Por nos parecer que sintetiza o que mencionámos, terminamos com as palavras desta investigadora francesa, e vou apenas fazer uma tradução muito rápida. A Sophie van der Linden considera que o ponto de vista, que mais do que a originalidade de um ponto de vista, mais ainda do que a apetência para construir uma representação simbólica ou a recuperação de figuras recorrentes, é a capacidade dos ilustradores de transformarem um texto pré-existente pela força única e individual de um estilo que impressiona singularmente. Obrigada. Obrigado a você.